Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje estamos de volta de férias, então hoje vamos fazer um negócio diferente. Quem acompanha o canal aí viu o trabalho que a gente fez de análise de empresas no primeiro trimestre, que eu fiquei bem contente pessoalmente, porque nelas minhas contas, na live de amanhã a gente faz a contabilidade, na de amanhã ou na de terça, mas a gente fez vídeo de 100 empresas no Brasil nesse primeiro trimestre. Então, esses aqui foram os vídeos que ficaram, enquanto eu estava viajando, que eu deixei prontos. Foram 24 vídeos, esse eu acabei de contar agora. E contando com o resto do trimestre, mais as lives. Eu contei geral, tá? As lives eu fundamentei, as lives aqui no canal, que às vezes a gente fala de mais de uma empresa, né? Não teve 100 vídeos no canal no primeiro trimestre, mas teve lives que a gente comentou de mais de alguma, isso sem contar as do exterior, tá? Nós falamos de 100 empresas no trimestre, então tem para todos os gostos, tem empresa boa, a maior parte é boa, né? É uma amostra bem enviesada, a gente tende a acompanhar mais empresas interessantes. Mas bastante empresa emergente, vamos dizer assim, que vale a pena acompanhar, talvez não vale a pena investir ainda, né? Já com calma, já tô vendo a Kepler aqui, ó. Mas. E outras empresas ruins também, tem, tá? Mas isso aí eu sempre faço questão assim de fazer um esforço nesse sentido, que volta e meia sempre alguém fala: é impossível acompanhar tantas empresas, né? Felizmente, muita gente que vende serviço, né, que não consegue, acaba botando isso aí na cabeça das pessoas, dizendo que não tem como, que é perda de tempo, que é pulverizar. Tá aí, ó, num trimestre só a gente acompanhou mais de 100 empresas. Então, dá para acompanhar isso aí e mais ainda, tá? Claro, cada um vai ter um tempo que vai poder dedicar a isso, que vai querer dedicar, né, o acompanhamento dos seus investimentos, mas dá, tá? Não me venha com essa aqui, porque eu faço e dou exemplo para vocês. Então, depois a gente conversa mais sobre os vídeos aqui, sobre as perguntas aqui, mas o que eu quero fazer hoje é um negócio diferente, tá? É discutir as dúvidas de vocês, porque pelas dúvidas que vocês colocam, pelas perguntas, né, dá para ter uma noção como é que tá o processo de aprendizagem, o que que vocês estão pegando, o que que vocês não estão pegando. E eu fiquei bem preocupado essas férias, para falar a verdade, tá? Tanto as caixinhas no Instagram que eu abri lá para testar esse formato, que eu achei até interessante. Vamos ver se a gente continua. Quanto às perguntas que vocês, os comentários que vocês colocaram no YouTube, eu fiquei com a sensação que eu tô aqui falando, fazendo vídeo de 100 empresas e tal, e não tá chegando em vocês. Então a gente precisa descobrir o porquê disso, né? Onde está o problema? Eu não estou falando direito, eu preciso usar outra linguagem, eu preciso aprofundar mais ou aprofundar menos, ou vocês precisam se esforçar mais, vocês precisam, né, tentar se livrar um pouco dos vieses que vocês já têm, e nós precisamos descobrir o que está acontecendo, tá? Então o vídeo de hoje é sem pretensão nenhuma de ser nada super elaborado, tá bem simplão de tudo, até porque a gente está revendo aí algumas questões do canal, vou dar uma reestruturadinha, mudar as artes e tal. Mas enquanto isso, vamos fazer mais um teste aí também no modelo de vídeo de hoje, que vai ser isso aqui, tá? Vou comentar as perguntas de vocês. Eu sempre evitei de fazer isso aí, né? Que todo mundo faz, caixinha de pergunta e tal. Porque todo mundo quer engajamento, vamos falar a verdade, né? O pessoal quer engajamento, quer mais gente seguindo o perfil. Infelizmente, hoje em dia, né, as pessoas não conseguem mais acompanhar vídeos longos, que é o que eu sei fazer, que é onde eu sei transmitir meu conhecimento para vocês. Então, o pessoal adora um Twitter, um Instagram, que o espaço é muito limitado para você aprender qualquer coisa útil. Tanto que as perguntas aqui, né, até escrevi, as perguntas foram, né, a gente já vai ver lá um nível fraco. Eu não consigo explicar exatamente os problemas, então fica aquela impressão que eu tô respondendo de má vontade e tal, porque, cara, numa caixinha no Instagram que você pode escrever algumas linhas, não tem como você responder uma pergunta, né, do jeito que ela deveria ser respondida. Então a ideia do vídeo de hoje é isso, é comentar. É claro, eu respondi as perguntas, tá? Mas fica meio esquisito, né? Agora a gente discute com mais calma os pontos aqui que deu para detectar que estão falhos aí no aprendizado, tá? Então, eu vou ver, eu tô até pensando em fazer isso aí regularmente, em deixar toda segunda-feira. É claro, né, que se começar a ficar muita pergunta, não sei se vai dar para responder todas, mas nas férias aí pelo menos deu. Ó, teve vídeo que eu gravei lá em Queenston, foi legal, um dia que tava chovendo, mas essas daqui eu achei que não vale a pena gravar em vídeo não. Então tá aí, bela imagem de Carnarvon, na Austrália. O que nos interessa são as perguntas. Então vamos lá. Começando.
Já começamos bem, né? Como saber se estou diversificando ou apenas evitando escolher boas empresas? Não entendi absolutamente nada que a pessoa quis saber, né? Enfim. Então, para começar, né? Tenta caprichar na pergunta. Eu não consigo nem entender o que vocês estão querendo saber. Diversificar, enfim, sei lá. Mas bora, para as próximas. Tá, o pessoal aí fazendo umas perguntas, né, mais pessoais, de viagem. Enfim, na verdade foi pior, né? Não foi nenhum detox, porque só de ver, né, como vocês reagiam às perguntas e tal, foi triste essas férias do ponto de vista aqui do canal, né? Deu pra ver que nível precisa melhorar, tá? Vamos lá, aproveitando o local, chegou a pesquisar sobre as empresas australianas? Gente, não faz sentido uma pergunta dessa, porque eu posso pesquisar daqui, eu não preciso estar lá para ir atrás. Não é óbvio isso? Precisava de uma resposta mais elaborada? Só respondi não aqui, porque né, não tinha como, para não perder muito tempo com isso. Mas não faz sentido, pessoal. Você pode ir na tua casa, olhar qualquer empresa do mundo, na verdade. Não faz diferença nenhuma se você tá aqui no Brasil, né? Eu tô de volta aqui no Brasil. Mas quem tá no Brasil, quem mora nos Estados Unidos, quem mora em qualquer lugar do mundo aí, não faz diferença nenhuma. As informações estão todas na internet. Vocês sabem que hoje existe internet, né? Que você vai lá, abre o site de RI das empresas, baixa os documentos. Tem horas que eu mostro isso aí nos vídeos e eu penso assim, nossa, você está sendo muito, né, muito besta, você está falando umas coisas muito simples. Mas pelo visto precisa, né? Porque diferença faz. Isso aí, não consigo entender a cabeça de vocês. Pode estudar qualquer empresa em qualquer lugar, cara. Não precisa. E mais, eu tava de férias, né? Vai ter uma outra pergunta, acho que foi num outro dia e hoje vamos fazer, acho que só. Vamos ver como caminha o vídeo. Fala uma empresa australiana boa. Não faz diferença, velho. Podia estar na Tailândia, aí vocês iam querer saber de empresa tailandesa. Aí vamos adiante. Vamos lá, começando. Primeira pergunta de conceitos aqui. Quando vendeu uma ação que subiu muito, mas continua boa, só que fica muito exposto ao ativo? Só, essa é uma preocupação que vocês não deveriam ter, tá? Foi exatamente o que eu respondi aqui. Por quê? Cara, isso aí só vai ser uma preocupação, num caso muito, muito, muito extremo. Então, para quem ainda está começando, que é o perfil de 98% aí de vocês que me acompanham, que ainda está construindo patrimônio, quem ainda não tem um patrimônio em ações que é representativo em relação aí ao teu padrão de vida ou o resto do teu patrimônio, não precisa se preocupar com isso. Então, vocês têm muita ansiedade com a exposição ao ativo, quando vocês não precisariam ter. Vamos supor que no teu primeiro ano de investimento você comprou lá 10 empresas, né? Primeiro o pessoal não faz isso, né? Faz errado, né? Vamos supor que você começou direitinho. No teu primeiro ano você comprou umas 10 empresas e uma delas aconteceu algo milagroso, ela, né, disparou, então você botou R$ 1.000 em cada uma, essa multiplicou por 3. Você tem R$ 3.000 na empresa tal e as outras tudo 1.000. Vocês já ficam incomodados assim agora. Isso não tem problema nenhum. Você está começando agora. Você está botando R$ 1.000 em cada empresa. Você vai ter anos de investimento pela frente. Então, essa tua empresa vai ficar destacada das demais, mas você vai ter anos para ir equilibrando, com aporte mensal, tranquilinho. Você vai botar uma empresa nova ali sempre. Tal. E isso vai se equilibrar ao longo do tempo, tá? Então, não precisa se preocupar com isso para 99% de vocês, tá? Vocês só viram uma preocupação, são um caso extremo. É um caso que fica impossível você reequilibrar suas participações com os aportes novos. Então, sei lá, uma posição sua ficou com anos de aporte. Você ficar anos aportando para ter aquele tamanho de posição. Então, pessoal, não precisa se preocupar com isso. Não é o caso de vocês, tá? Então, assim, eu vejo que vocês sofrem demais com coisas que estão muito longe ainda de chegar, que ainda não chegou lá, e você está preocupado com um negócio que ainda não precisa se preocupar, e o que você precisa se preocupar no presente, você não foca tanto, tá? Então, relaxa, tá? Não é o caso. Mas tal empresa é 40% da minha carteira. Não tem problema. Se você está começando a investir, não tem problema nenhum. Você vai equilibrando isso aí com o tempo, tá? Então, quando chega num caso que sei lá, quando seria um caso desse? É quando você pegar uma empresa multibagger, mas muito multibagger, tá? Mais de 10, que a empresa subiu mais de 10 vezes e tal. E aí, né, se você botou, né, uma posição relevante, fica desconfortável, tá? Mas, cara, não é o caso de vocês, vamos ser honestos, tá? Próxima. Por que o resultado financeiro de Porto Seguro é tão diferente do BB Seguridade? Essa pergunta é boa, né? Pergunta interessante.
né, sobre a análise de seguradoras. Pela característica de seguro, ah, assim, lendo de novo aqui, eu até responderia mais ou menos, tá? Mas a resposta aqui, ela não deixa de estar correta, tá? Então, não é exatamente o resultado financeiro que é diferente, tá? Porque como que uma empresa, pelo menos, deveria estruturar, né, o investimento do flow de uma seguradora? Né? Correlacionado com o seguro que ela tem. Então, por isso que eu vi agora, até olhando de novo a pergunta, até que não foi tão ruim. Na verdade, foi uma boa pergunta, né? Mas, tipo, até que eu poderia colocar em partes. Por quê? Porque a BB Seguridade, ela, em geral, ela tem linhas de seguro mais de longo prazo e tal, né? Enquanto que a Porto Seguro, que é basicamente seguro de automóveis, né? É um seguro padrão ali de mais ou menos um ano. Né? Não é que mais ou menos um ano, né? O padrão é um seguro de um ano, com algumas poucas exceções, que é um ciclo muito mais curto, de muito mais giro. Então, uma empresa como Porto Seguro, ela não pode fazer muita estripulia, porque, né, o float dela é esse float de giro assim mais curto. E no Brasil ele é bem engessado, né, o que você pode fazer com o float. No exterior, as seguradoras têm carta branca, não carta branca, né, mas tem um pouco mais de liberdade, que pode ser bom, que pode ser ruim, né, dependendo do caso. Mas, né, a diferença no caso aqui de resultado financeiro vai depender muito do perfil que a empresa quiser ter de ativos ali, que acaba dependendo também na carteira de seguros, tá? Então é aquilo que eu coloquei, exposição a ativos diferentes, vai que cada empresa tem um perfil de investimento do float distinto, tá? É uma pergunta interessante. No final, né, acaba que não vai fazer tanta diferença assim, né, para a sua análise, porque você vai focar mais no operacional. O resultado financeiro para a seguradora ele vem a reboque, né, vem, né, como consequência. Mas, por exemplo, né, já que você citou aí Porto Seguro e BB Seguridade, BB Seguridade ainda tem muita previdência lá que é indexada a GPM, velho, meu Deus. Olha só o que, que tinha no passado. Né? Então, esses caras aí estão feitos aí, quem tem, né, passivo por causa da empresa, né, para o investidor ativo indexado em GPM. E que é, inclusive, um negócio que ela não consegue replicar hoje, né? Porque ela vai replicar como, né? Então dá um certo descasamento. Enquanto que a Porto Seguro é um negócio mais, né, objetivo ali, não tem muito segredo. A Porto Seguro ela acaba tendo um float por essa característica de ser mais dinâmico, que varia mais com a mudança na taxa de juros, tá? O da BB Seguridade um pouco menos. E assim, no final das contas, você vai focar mais no análise do operacional, tá? Não no float. Mas interessante a pergunta. Próximo, né? Veja que as perguntas de vocês elas são muito relacionadas a essa parte, né? Não aos ativos em si, mas em como investir e tudo mais, né? E que no final das contas é o menos importante, tá? Então tenho 4% em soma, outros 4 em Arezo, 4 em RAIS, estou muito exposto, pessoal, não se preocupa com isso. Qual que deve ser o foco de 90% da sua energia, mais de 90%, tá? Eu tenho tanto de tempo, tanto de dedicação para aplicar aí na minha evolução como investidor. No que eu devo, né, focar? 90% ou mais em aprender a identificar boas empresas, tá? É isso que vai fazer diferença para vocês no longo prazo. Como que você vai diversificar? Se subiu demais, se subiu de menos. Claro, tem umas coisas que não tem como escapar. Igual diversificação é fundamental, não tem como discutir, né, algo ao contrário. Mas tem tantos por cento de soma em areias, em pets, é um pouco mais, um pouco menos, isso aí não faz diferença, pessoal. Estou muito exposto ao setor varejista. Essa separação em setores é outra coisa que também o pessoal passa demais. Aí é uma análise bem limitante, né? Bem fraca. Dentro de cada setor, primeiro que não tem homogeneidade nos setores, essa classificação em setores é totalmente arbitrária. Dentro de cada setor você vai ter empresas totalmente diferentes, de perfis distintos, tá? Então esquece o setor. Isso aí é muito de quem não tem conhecimento de fazer uma análise aprofundada, né? Mais caprichada e faz aquele negocinho bem bestinha lá, de como fazer macroalocação, renda fixa, renda variável, em ações, tanto de tal setor, dentro do setor. Não, pessoal, esquece aí. Né? Eu tô aqui para transformar vocês em investidores de verdade, outro nível. Tá? Isso aí é muito, muito, muito limitado. Não é nem básico. Tem muita gente que confunde ser básico assim para iniciante, né? Falar, iniciante tem que começar devagar, com ser limitado, ser simplista, né? A diferença entre ser simples e simplista.
né? Essa é uma forma muito simplista de investir. Não é que é simples, é simplista. Porque você acaba perdendo muito e você sai do que é o mais importante, que é entender as empresas. Tem algum problema ter Soma, Arenzo e Petz na carteira? Claro que não, né? Não tem problema nenhum. E as porcentagens também, pessoal, não se preocupe com isso. Tá um pouco mais, um pouco menos, isso aí não vai fazer diferença. Tenha a melhor carteira que você puder, né? Então ela vai ser o mais diversificado possível dentro do teu, né, da tua capacidade, da tua, né, do tempo que você pode gastar para isso dentro do teu perfil. Então, se você tem isso, eu já expliquei naquela playlist lá como investir na bolsa de valores, né? A gente falou uma aula inteira só disso. Vai depender, eu tenho 90% de renda fixa e 10% de renda variável. Aí você pode ter, né, proporções aí mais, né, agressivas, vamos dizer assim. Não, eu só invisto em renda variável. Aí você tem que diversificar bastante. Então não tem como responder isso aqui. Tá? A resposta que você precisa ouvir é essa. Não se preocupa com setor, com porcentagem, né, com essa filigrana. Né? Se preocupe em descobrir boas empresas e aprender a descobrir boas empresas. Então a resposta à pergunta não é o que você precisa é rever esses conceitos. A próxima. O que você acha do Hit Alexandria? Eu não quero, tá, pessoal, ficar respondendo perguntas sobre ativos específicos, tá? Justamente por aquilo que eu falei no começo do vídeo. Assim, vocês sabem como eu trabalho. Para a gente considerar qualquer ativo, a gente faz um vídeo, como a gente sempre faz. A gente primeiro vê o negócio em linhas gerais, como é que funciona, como é que não funciona, como a empresa ganha dinheiro. Aí tenta, né, extrair quais são os pontos fortes, pontos, né, de risco, né, o que seria interessante que a empresa, né, se desenvolvesse, o que seriam os problemas. Depois a gente olha os números, né, junta tudo. É assim que você estuda um ativo, identifica um ativo. Não é assim, o que você acha do REIT tal? Não é assim que funciona. Vocês não vão aprender nada com isso. Se eu chego aqui e falo, né, o que eu poderia falar numa caixa de perguntas dessa? É um ativo bom. E falar uma outra coisa, dentro dos REITs de saúde, é um dos mais interessantes, porque ele sai um pouco, não tem tanto aqueles riscos de, né, senior house e tal, e foca no segmento que está indo melhor. Cara, isso aí é o básico, né? Se você olhou o Alexander e considerou para investir e não viu isso aqui, não adianta nem investir em ações, em ativos de renda variável. Tá? Então não dá para você responder numa resposta como essa. Eu não vou conseguir te ajudar, te passar uma informação útil que vai, né, te ajudar. É muito superficial. Então não vou responder perguntas sobre ativos individualmente, tá? Não é assim que funciona. Ativos individualmente, olha os outros vídeos do canal. É assim, é daquele jeito que você analisa. Não é assim, uma perguntinha. Mas, aproveitando, né, o que você acha uma ótima oportunidade? Não dá, né, pessoal? Você tem essa cabeça aí de achar que, né, de procurar oportunidades, né, você está desviando do foco. O foco eu já falei aqui atrás. Qual é? Né, descobrir as boas empresas. Saber quais são as boas empresas, tá? E não ir atrás de oportunidade. Geralmente não termina bem. Ora, próxima. O que achou das prévias das construtoras? Eu não olhei todas, tá? Tava de férias e tal. Dei uma olhadinha por cima. Eu achei, em geral, né, isso que tá escrito ali, mais ou menos as empresas mantiveram o momentum que elas estavam. Então, a Zetec tem vídeo aí no canal e tal. Foi uma empresa que não vendeu tão bem nos últimos anos como ela é acostumada a vender. Continua uma empresa interessante, ainda é uma empresa boa, tem bons ativos, né, um balanço é um dos melhores. Continua sendo uma das boas empresas, né, das boas construtoras para investir. Né, ultimamente, né, ela meio que deu uma escorregada, lançou uns empreendimentos que não estavam vendendo bem, mas os recentes que ela lançou foram ok. Mais ou menos isso, não tem muita diferença, né? Então não é desanimar. Desanimar pressupõe que você estava animado e veio ruim. Eu acho que ela veio do jeito que estava vindo, tá? E, por outro lado, as outras construtoras que estão vendendo um pouquinho melhor, com resultados melhores, estão vindo melhor. Então, eu achei que, do que eu vi nesse primeiro trimestre, está tudo mais ou menos em linha com os vídeos que acabaram de sair no canal. Então, só olhar e ver com calma, tá? Agora já deve ter saído o resultado da Zetec, né? Não sei. Construtora geralmente demora para soltar. Que mais? Próximas. Acha válido vender uma parcela de renda variável para fazer viagens? Então, pessoal, vocês têm muita dúvida disso. Eu vendo os ativos, não vendo ativo, subiu demais, subiu de menos. Eu tenho 4% desse, 3% do outro, tá bom.
não é sobre isso que vocês deviam ter dúvida, isso é de menos, tá? Se você está acumulando patrimônio em renda variável, você não devia ficar preocupado em vender, tá? Agora, nada né, é intocável. Tem gente, você fala pra pessoa, ó, você não pode ficar mexendo, girando no teu patrimônio, porque senão você não vai acumular nunca, beleza? Aí o que que o cara entende? Não posso vender nunca. Aí vira, né, esses noia da internet aí, que fica, esses dias eu vi um comentário do cara lá, vender não está no meu vocabulário, uma coisa assim. Não, velho, você tá sendo idiota. Não é isso, tá? Não é que é impossível vender em qualquer que seja o caso. Né? Depois dá até trabalho, quando você pega uma empresa que piorou, que perdeu o fundamento, ó, essa empresa não dá para ser sócio mais. Aí o cara que botou na cabeça, né, a regra anterior, não vendo nunca, ele trava, ele fica em conflito, ele fica em tela azul, né? Parece computador, né? E computador não pensa. Então, quando você dá instruções conflitantes, ele não sabe o que fazer. Vocês, do mesmo jeito, vocês não pensam e aí trava. Então, é óbvio que não é proibido vender nenhum ativo, dependendo das suas necessidades. Pelo contrário, você acumula patrimônio, que eu escrevi. Você trabalha para o seu dinheiro ou o seu dinheiro trabalha para você? Né? Você constrói, você acumula um patrimônio para poder ter, né, uma qualidade de vida melhor, para de repente subir o teu padrão de vida de gasto. Vai depender, cada um, né, tem um desejo. Ou para ter uma qualidade de vida, trabalhar menos, que por exemplo é o meu caso, que eu estou fazendo hoje. É, ou para, né, sei lá, satisfazer seus, realizar seus sonhos, satisfazer seus desejos, cada um tem um objetivo. Você acumula patrimônio para ter condições disso. Então, é óbvio que se precisar, um dia você vende, se você tiver um problema na família, de saúde, uma coisa assim, seu patrimônio está lá para isso, tá? Para tua vida ser melhor e não ser pior, né? Você não pode virar escravo do dinheiro. Mas assim, o ponto é para chegar no ponto de vocês estarem fazendo essa pergunta, dá para ver que vocês não têm um entendimento assim do que é renda variável, do porquê. Às vezes falta o básico do básico do básico, né? Aula zero. Por que investir em renda variável? Por que acumular patrimônio? Tem a impressão que vocês não têm esses conceitos bem estabelecidos, né? E aí você fica esperando alguém chegar e falar: ah, não, pode vender. Não, não pode vender. Se eu falar que não, vocês não vão vender. E se eu falar que sim, você vai sair vendendo e tirar férias, né? Não faz muito sentido. Então, pessoal, às vezes é bom vocês darem uns passos atrás, né? Tentar rever esses conceitos básicos do básico. O que eu espero, né, com renda variável? O que eu espero sendo sócio de empresas? Eu tô querendo ser sócio de empresas mesmo ou eu tô querendo só ganhar dinheiro? Eu tô pronto para isso, para ficar anos tendo aí, né, abrindo mão de consumo, né, para acumular patrimônio, para um dia, né, eu tô incomodado com isso, eu quero, né, consumir. Vocês têm que ser honestos com vocês mesmos, porque se para você a vida não faz sentido abrir mão de consumir no presente, né, consumir falando em sentido amplo, por exemplo, fazer uma viagem de férias, então acho que não faz sentido você investir, né, dessa forma que a gente investe, né, comprando ações aí ao longo dos anos, e você está indo contra o que você quer, então você tem que ser honesto com você mesmo. Tá? Para chegar ao ponto de você estar fazendo esse tipo de pergunta, dá para ver que você nunca parou para pensar nisso. Então, né, dê uns passos atrás, lá para o básico do básico, né? O que eu quero, o que eu não quero, o que eu não quero abrir mão. Né? Às vezes a pessoa teve uma origem assim, né, humilde, sofrida, e hoje ela quer consumir, ela, né, tem essa demanda reprimida. Não tem problema nenhum, são escolhas da vida que a gente faz. Você toma, faz as escolhas, depois você assume as consequências. Dá pra ver que vocês têm muito conflito com isso, né? Bastante, bastante conflito. Próximo, nossa, é triste, velho. Preparação para CNPI. Gente, é o seguinte, ó, teve mais pergunta de CNPI. Eu nunca vi vocês ter tanta tara sobre um assunto como esse, tão irrelevante como esse. O que é CNPI, para quem não sabe o que é? É uma certificação para profissional analista de mercado, tá? Então não é uma coisa que você precisa ficar perguntando isso e aquilo. Cara, é uma certificação, né? Uma habilitação, né? Porque, né, explicando de novo, para você ser um analista, para você recomendar, né, ativos, ou mesmo para você, né, fazer o que eu faço aqui, que eu não recomendo nenhum ativo, nem para comprar, nem para vender, mas a gente estuda empresas e são informações que ajudam na tomada de decisão dos investidores, você precisa, é uma regulação no mercado, você precisa ter, né, estar lá, não basta apenas você fazer a prova, né, porque tem isso também. Tem gente aí do mercado, os influenciadores que fizeram a prova e tal, e não estão registrados lá, tá?
Muita gente faz isso. Então fiquem espertos aí. Mas você precisa estar registrado na PMEC como um analista profissional para você poder exercer sua profissão. É igual a OAB, igual os conselhos e tal. Né? Você precisa estar lá registrado para exercer sua profissão. Né? Se você tem isso, né? Se você tem ganhos com isso, né? Se você tem, enfim, não precisa ser profissional no sentido de se dedicar apenas a essa atividade, mas se você tem ganhos já financeiros, tá? Se você comercializa um produto, serviço, uma coisa assim, você precisa ser um analista profissional registrado. É isso. Então, é tipo tirar uma OAB, se registrar no conselho, tá? No caso aqui precisa uma prova, por isso que veio a OAB como exemplo na primeira vez. Então, é isso só. Quem precisa, quem é um analista, seja onde for, tal, precisa da certificação, vai lá, estuda e faz a prova. Tá? Não tem muito o que falar. Mas leitura, que pessoal, é uma prova das mais besta possível e tal. Que você vai lá, estuda o conteúdo por aí, por conta própria, ou tem aí um monte de serviços que oferece, né? Um cursinho e tal. Você vê lá o que for melhor para você, contrato, não contrato, estudo por conta própria. Vai lá e faz a prova, não tem que ficar discutindo sobre isso, tá? Então o conteúdo dela não vai te ajudar a ser um investidor melhor, tá? Então não tem nenhuma leitura que recomende, filho. Se você é um analista já profissional, primeiro, né? Você não deveria ter tanta insegurança. Né? Estou em preparação, alguma leitura. Não, cara, vai lá, estuda a porcaria do conteúdo e faz a prova. É isso que você precisa, e acabou, e depois você nunca mais vai pensar nisso. Quer dizer, vai pensar quando tiver que renovar, tá? Mas não tem que ficar essa novela de pergunta isso. Depois teve umas semanas depois lá. Nossa, como eu posso ajudar as pessoas? Pelo amor de Deus, vamos falar a verdade aqui, vamos ser pragmático. Isso aí, você vai lá, estuda, faz. Quem precisa, sabe que precisa, vai lá e faz. Quem não precisa, não tem que mexer com isso. Tem outra leva de pessoas que fica, sei lá, por quê, achando que. Não, esquece aí. Se você não precisa ter esse registro, não faz. Não tem o que fazer, tá? Porque eu vejo que, tipo, eu não sou do setor, né, da área e tal, mas que, por exemplo, em banco, muita gente faz uma certificação lá, os CPAs da vida, para depois ter promoção no banco e tal. Não, o CNPI não é assim, tá? Você primeiro começa a trabalhar para depois, se você for um analista lá que vai ter que assinar relatório e tal, aí você precisa do registro, tá? Mas ninguém vai chegar, pelo menos não deveria, né? Chegar e contratar alguém porque ele está registrado e você vai ver, o cara tem experiência nenhuma, não tem, né, expertise nenhuma, né, não tem qualidade. Então, se preocupe em ser um bom analista primeiro, depois você vai lá e faz, se precisar. Próximo, de novo, aquele mesmo assunto. Fala uma empresa australiana. Diferença faz, velho. Você mal consegue acompanhar as empresas do Brasil. Então, se você quiser investir na Austrália, pega um dia lá as empresas do índice, vai dando uma olhada. Cara, isso aí você abre no Google, você gasta 10 segundos no Google. Diferença faz, você vai aproveitar, né? Uma pergunta que você pode fazer para mim, né, que eu posso fazer ali, né, te dar uma resposta que vai te ajudar na tua vida. Para fazer um negócio que você faz em 5 segundos no Google, então presta atenção, né? Só tenta fazer, né, algo mais elaborado. Que aí 5 segundos de Google resolve. Carteira buy and hold, né? Porque não cabe no espaço aí da caixinha, tudo bem. Carteira buy and hold já dá para ver que, enfim, cabe commodities nas baixas. Então, ó, você já não sabe o que tá fazendo, né? Por quê? Eu não gosto muito dos termos, né? Buy and hold, carteira e tal. Dá pra ver que você começou a aprender investimento de um jeito bem errado. Mas a princípio, né? Quem investe por longo prazo acumulando patrimônio não tem nada a ver com ciclo de commodities, tá? Então você tá basicamente, primeiro, já começou errado, né? Porque pelos termos que você usa, não começou a aprender bem. Segundo, mesmo, né, passando um pano, já está totalmente conflitante, né, o que você está perguntando. Se você quer para o longo prazo, né, ciclo não tem nada a ver. Então, posso recomendar, tem a playlist no canal lá, como investir na bolsa de valores, do zero, do básico, né? Mais gente deveria ver, porque as dúvidas de vocês são básicas mesmo, para começar direitinho, entender o que é acumular patrimônio a longo prazo, né? Que você não está ali para ganhar dinheiro, você está lá para construir, né? Um wealth, to build wealth, para falar em inglês, já que eu estava na Austrália. Então, cara, é bem diferente. Começa do zero, apaga da cabeça tudo que você aprendeu até hoje. Começa do zero certo, que com certeza vai dar muito mais resultado do que tentar consertar no meio do caminho. Não tem nem como responder isso aí. Ah, responde o cara. Responder como, velho? Não tem nem como responder umas perguntas dessas.
Próximo, o que achou da atitude da 3R, né? Enfim, povo desesperado, né? Eu nem tinha visto lá. Aí agora, né, que eu voltei lá, fui me inteirar do que aconteceu. Então vamos lá, sobre a 3R, tá? Primeiro, sobre a empresa em si. Fazer uma emissão follow-on, cara, era a coisa mais esperada do mundo, não tinha como ser diferente. Por quê? Eles estão comprando um ativo enorme da Petrobras, que é maior que praticamente o resto da empresa inteira, que quando eles compraram era muito maior do que todo o resto que eles tinham, né? Depois eles continuaram crescendo. E a empresa precisa de dinheiro para pagar, isso é o básico do básico. Tem todos os vídeos da 3R no canal, a gente viu que US$ 1 bilhão, 4 bilhões de reais, é um valor bem relevante frente ao tamanho da 3R. Depois tem que falar aqui do IR rapidinho, mas a gente lembra no final. Mas, né, US$ 1 bilhão mais ou menos, que é o valor da aquisição. Não lembro quanto ela já pagou ou quanto falta pagar. Mas você vê, a empresa vale 6 bi, então ela está comprando um ativo que é praticamente o valor de mercado dela hoje. Tá? Então ela ia precisar de dinheiro, não tinha outra alternativa. E dinheiro não dá em árvore, né? Ele vem de algumas fontes. Opa, deixa eu tirar aqui, porque assim fica a tela inteira. Eu coloco lá só o cortezinho aqui. Precisa entrar de algum lugar essa grana, tá? O jeito mais comum normalmente que as empresas trabalham é com dívida. Tá? Agora, quando é um valor grande, você ficar endividado no valor alto, nesse momento que a gente está com taxa de juros pesadas, né, é muito arriscado. E às vezes a empresa nem consegue levantar uma dívida desse tamanho. Né? O credor vai chegar lá e falar: não, velho, você está louco, não vou te emprestar 4 bi. Você não tem condições econômicas para tomar um empréstimo desse. Eu provavelmente teria, mas seria uma decisão muito arriscada do ponto de vista corporativo da empresa tomar tudo isso aí de dívida, tá? Principalmente num momento como esse. Então a emissão era a coisa mais esperada do mundo, do universo, tá? Não tem o que discutir sobre isso. Aí o que o pessoal ficou bravo foi a questão dos diretores lá, que os caras... Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas pelo que eu entendi, eles pessoalmente, né, na pessoa física deles, eles foram lá e compraram put e tal lá, né? Imaginando que o mercado ia reagir mal, né, à decisão da empresa. Primeiro comentário que eu faço para vocês, pessoal, vocês se preocupam demais com os outros e menos com o investimento de vocês. É 100% ético o pessoal lá da empresa fazer isso? Não, tá? Isso é verdade, tá? Vamos falar a verdade, não é. Tá? Mas isso muda pragmaticamente a decisão de investimento em vocês na 3R, né? Porque vocês estão preocupados com os caras, né? Eles usaram uma informação privilegiada lá para proteger o dinheiro deles? Sim, vamos ser honestos, sim. Tá? Agora, isso impacta o seu investimento na empresa? Então eu vejo que vocês levam muito pro lado pessoal, tá? Muito, muito pro lado pessoal. Mas não posso confiar numa gestão dessa. Cara, é difícil né, discutir isso, porque cada um vai ter né, um juízo de valor. Agora, não tem o que se falar sobre a gestão da empresa. Isso aí não tem nada a ver com a gestão da empresa. Assim. A decisão de emitir foi tomada, era o que tinha que fazer. Foi um preço baixo, né? Isso aí machuca o investidor com certeza. Mas é difícil dizer né, se ela conseguiria emitir a valor de mercado e tal. Agora, o que todo mundo ficou bravo é porque tem gente que, né, os diretores que fizeram isso, eles vão ter que responder lá na CVM e tal. Então, assim, eu tenho uma visão, por exemplo, né, eu não posso dizer o que é certo para vocês fazerem, mas eu posso dizer como eu enxergo as coisas. Para mim, tá? O que vai pesar na decisão de investimento é muito maior sobre a empresa, sobre o que ela está fazendo, sobre a gestão da empresa em si, a ideia de geração de valor no longo prazo, tá? E muito menor sobre os gestores. Então, isso aí que eles fizeram não foi muito na CNTP, não foi muito republicano. Mas isso é o suficiente para, né, se você investia na 3R, isso pressupõe que você gostava do negócio e tal. Né? Mas isso é suficiente para compensar né, a sua ideia sobre a geração de valor né, da empresa no longo prazo? Como eu falei, não tem como eu dizer que sim ou que não, isso aí é uma decisão pessoal. Mas eu vejo que vocês se apavoram demais, né? Surtam demais quando tem um caso desse. Né? Tá, no caso das americanas mesmo, todo mundo preocupado em meter o pau lá nos caras da 3G e muito menos gente preocupado com o que realmente aconteceu na empresa, com as implicações financeiras e tudo mais. Tanto que já estão sendo enganados por aí, que já tem gente né, enganando a galera com essa história das americanas, né?
falando de outras empresas por aí. Enfim, deixa pra lá. Então, o ponto é esse, pessoal. Primeiro, eu até respondi isso aí lá no Fundamentei. Vocês têm que ter bem estabelecido o que vocês querem no investimento de longo prazo de vocês. Né? Vocês querem acumular um patrimônio, você quer investir em empresas boas, empresas que vão prosperar, que vão crescer e tudo mais. Né? Imagino que seja isso. Então, o que vocês precisam fazer para isso? Achar essas boas empresas. Mas não vai ter empresa perfeita. Se você estiver esperando empresa perfeita para investir, não vai investir em nada. Não vai conseguir ter uma carteira boa. Tá? Então, dentro de uma empresa, o que você dá valor? O que é mais importante? O que é menos importante? Né? Que tipo de atitude você acha que é incompatível? Tem coisas que são incompatíveis. Tá? E isso é pessoal. Não tem como eu botar uma listinha aqui para vocês. Se a empresa fizer isso, não investe de jeito nenhum. Não dá exemplos aí, né? Vocês só conseguem trabalhar com exemplo. Vale com Brumadinho. Né? Fez uma cagada gigantesca, custou a vida de centenas de pessoas. Isso é suficiente para você investir, né? Pra você deixar de investir nela, ou né, considerar, ou né, impeditivo para você investir nela? Vai ter gente que vai responder que sim, vai ter gente que vai responder que não. É uma decisão pessoal. Sei lá, né? Uma Ambev da vida aí, que trabalha com produto, que causa milhões de mortes no ano, que acaba com famílias pelo Brasil inteiro. Mas vai ter gente que vai ter restrição para esse tipo de investimento, vai ter gente que não. Uma empresa fabrica arma de fogo, tipo a Taurus. Não invisto nesse tipo de empresa. São decisões pessoais. Tá? Isso da 3R, né, não tem a ver com o produto da empresa em si, mas é uma questão da gestão. Como você avalia? Para você é o suficiente para você deixar de investir na empresa? Ou para você o negócio dela é mais importante? Então, esse tipo de coisa não tem muito como discutir, porque depende de valores pessoais, né, do quanto você pesa, né, de cada fator das empresas. Então, vocês têm muita dificuldade, vocês entram muito em conflito quando acontece uma coisa dessa. Né? Vocês querem o gabarito, vocês querem que alguém chegue lá e fale assim, não, o que a 3R fez não se faz, vende amanhã, não dá para ser sócio de uma empresa dessa. Não tem como responder sobre esse tipo de coisa. Tem como falar isso quando é algo objetivo da empresa. A empresa perdeu a geração de valor dela. Falou, não tem como investir numa empresa mais. Exemplo, eu acabei de dar, Americanas. Americanas, depois que a gente descobriu o que aconteceu, falando, não dá para vocês comprar essa empresa mais, certo? Então, isso é algo objetivo, é concreto, tem fatos, é baseado em evidências. Agora, quando é uma situação dessa, não tem como discutir, olha lá, né? Vê o que você acha, o que você não acha. Se tá nos teus critérios. Não tenho critério não, pois tenha, né? Pois trabalhe para ter. Porque não adianta você conversar com outras pessoas. Cada um vai ter uma ideia diferente, tá? Então, sobre esse tipo de coisa, infelizmente, não tem como ajudar. Eu tenho como ajudar vocês, ajudar a construir esse vocês investidor e tal, que num momento como esse vai olhar, vai tomar uma decisão. Agora, a decisão em si, boa sorte. Próxima pergunta, também triste. Qual a importância dos FIIs numa carteira de longo prazo? Nenhuma. Tá aqui a resposta. Você não gosta de FIIs? Não, mas nenhum ativo, tá? O que é carteira de longo prazo? Né? Justamente o que a gente está falando. Né? Eu já falei, quantas vezes eu já falei hoje aí, né? Acumular um patrimônio no longo prazo? Trocentas vezes, porque é isso, né? No fundo é isso. Ok. Como você vai fazer isso? Só com renda fixa? Ok, possível. Com renda variável? Com uma mistura dos dois? Com imóveis, né, físicos aí? Comprar imóveis na tua cidade? Cara, isso aí, comprando obra de arte, comprando vinhos. Isso aí, cara, é de cada um, é pessoal. Eu falo de ações porque é o que eu faço, é o que eu sei fazer, mas você pode construir um patrimônio, trocentas coisas diferentes, abrindo negócios, né, um pouquinho diferente, porque o negócio você vai ter que ir lá tocar, mas, enfim. Sei lá, comprando um monte de franquia lá, de qualquer coisa que seja. Tem várias e várias formas de você acumular, né, riqueza, construir riqueza. Né, falar de um outro jeito, para não falar acumular patrimônio a longo prazo. Você não é obrigado a fazer nenhum desses tipos de ativos, né, especificamente. Então, você não é obrigado a ter renda fixa, você não é obrigado a ter ações, você não é obrigado a ter ações do exterior ou no Brasil, você não é obrigado a ter um imóvel, você não é obrigado a nada. Você vai construir do jeito que for melhor. E aí, sobre diversificar, né? Você vai diversificar o melhor possível, porque se a tua riqueza for baseada num ativo só, e eu tô falando de um emprego, de um negócio,
ou sei lá, eu tenho uma ação na carteira, ou eu só tenho renda fixa no Brasil, se for baseado em uma ou poucas, né, opções, você sempre vai ter um risco daquele ativo em específico ter um problema, né, e você perder a sua riqueza, perder ou diminuir muito sua riqueza, seu patrimônio, tá? Então você diversifica o melhor possível, mas você não é obrigado a ter ações no exterior, ações fora dos Estados Unidos, ou ter imóvel físico, ou ter mais de um imóvel físico, ou ter dinheiro guardado em casa. Você começa a viajar demais quando entra nesses tópicos. Tem gente que acha que é igual álbum de figurinha. Quanto mais, melhor. Não é isso, tá? Eu posso ter uma carteira só com as... Eu, por exemplo, dar o meu exemplo. Não estou dizendo que ninguém tem que seguir ele, tá? Mas é a minha situação. Eu só tenho renda variável, basicamente. Tem um pouco de dinheiro lá da renda fixa, mas só para, né, né, gastos e coisas assim, tá? Meu patrimônio mesmo está todo em renda variável, ok? Eu, pessoalmente, não gosto de FIIs, não gosto de várias outras classes de ativos, de ETF, de nada disso, tá? Então, basicamente, só tenho ações, tá? E REITs são ações, tá? REITs são empresas. Basicamente, só tem empresas, pronto. No Brasil e no exterior. Porque são os ativos que eu gosto e tal. Ah, minha carteira é pouco diversificada? Negativo, minha carteira é bem diversificada. Eu tenho 30 e poucos ativos no Brasil, mas 30 e tantos no exterior, né? Tem diversificação geográfica e tal. Então, você pode ter uma carteira mais melhor, vamos dizer assim, né? De forma bem abrangente, tendo só ações, só empresas, do que uma que tem ações, tem FII, tem renda fixa, mas que é mal administrada, que está mal distribuída, que não é bem equilibrada, que a pessoa não entende os ativos que ela tem, não entende os riscos que ela está exposta. Então você não é obrigado a ter nada, você não precisa ter nenhum tipo de ativo. Você não gosta de FII, não tem FII, você não gosta de ações, não tem ações, você não gosta de renda fixa, não tem renda fixa. Então você pode escolher do jeito que você quiser. Só que, o que eu falei antes, você é escravo das suas decisões. Então, eu sei que, como meu patrimônio não tem nada de renda fixa, de imóvel, assim, eu sei que meu patrimônio vai ter uma volatilidade grande, porque renda variável e tal, marcação aí no mercado. Mas eu aguento lá a volatilidade, para mim não é um problema. Minha carteira sobe 5% num dia, cai 3% no outro, sobe 20% num mês, cai 50% na pandemia lá, caiu 70% no meu patrimônio. Né? Eu consigo trabalhar bem com isso. A grande maioria das pessoas não consegue. Por isso que a grande maioria das pessoas não pode ter só o teu patrimônio só em ações. Tá? Então, construa um patrimônio, uma riqueza nos ativos que você gosta, que você tem expertise. Porque, às vezes o cara é um empreendedor nato. Esse cara tem que estar lá empreendendo, tem que estar abrindo negócio novo o tempo inteiro. Né? Use os seus talentos. Agora, não, eu sou bom no meu trabalho, eu gosto de passar tempo com a família, eu não tenho tempo, tudo isso. Dá para o cara acumular patrimônio em renda fixa, tranquilamente, tá? E gasta o tempo dele com outras coisas. Então, tenha um patrimônio compatível com você, com o que você é, tá? E dentro disso, diversifique o melhor possível. Então, para uma pessoa que só tem renda fixa, né, qual que seria o maior risco? É mais o risco país, né? Porque renda fixa, basicamente, ele vai ter isso no Brasil. Então, arranja um jeito aí de diversificar, né, esse risco país. De repente, o cara, sei lá, né, trabalha com TI e tem um empregador fora, né, ganha em dólar. É uma forma de você balancear. Então, tenha o patrimônio de acordo com você e enxergue quais são os riscos ali e tente balancear da melhor forma possível. O ativo que você vai ter, como e quanto, em quais setores, isso aí não faz diferença, tá? Próxima. Vamos lá, tem as últimas, acho que não são perguntas, deve estar acabando já. O que houve com a Trisul? Outro conceito, tá? Sem falar da Trisul especificamente. Muita gente acha, confunde, né? Buy and hold com, né? Como, por isso que eu não gosto dos termos, né? Vocês raramente me ouviram falando buy and hold aqui. Porque é um termo que eu acho que acaba fazendo muito mal a pessoa. Porque quando ela vai entender o que significa, o que ela acha que é? Que é olhar, escolher uns ativos e ter eles pro resto da vida. Não é isso, tá? Muito longe disso, certo? É comprar e não vender nunca. Tá errado também, não é isso. Então, construir um patrimônio em ações, de novo, falei, usei o termo, tá? É basicamente você, né, ser sócio de grandes negócios enquanto eles forem bons negócios. Tá? Então, é uma atividade absolutamente dinâmica. Então por que de buy and hold não vender? Não, você não pode vender, né, baseado nas flutuações de mercado, que é o que a grande maior
grande maioria das pessoas fazem. Né? Agora a gente está vivendo um momento aí, né, de mercado mais difícil, está todo mundo, né, surtando aí, querendo vender os ativos. Isso não pode. Tá? Agora, quando a empresa deixa de gerar valor, não tem nenhum motivo para você ser sócio. Então as pessoas simplificam demais, botam martelo na cabeça, ó, não pode vender, não pode vender, não pode vender. E o cara acha que é um casamento. O cara se separa 10 vezes, mas não vende a ação que ele tem na carteira, que tá lá queimando o dinheiro dele faz anos. Então, isso é uma falha muito grave de conceito que muita gente tem. Por quê? Porque muitos dos educadores, né, que deveriam ser educadores, ou tem um conceito muito fraco, né, muito errado, muita gente fraca aí que não sabe o que tá fazendo, ou, né, decidem por simplificar demais a história e falar, ó, vai comprar as ações e não vai vender. Aí, o que acontece? Empresas são organismos dinâmicos, tá? Eles melhoram, eles pioram, tem resultados melhores, tem resultados piores, deixam de fazer sentido. Isso aí você não poderia esperar nada diferente, tá? Isso vai acontecer sempre. E às vezes, né, piora a ponto de não valer a pena mais continuar sendo sócio daquele negócio. Ou, né, melhoram muito, que essas são as empresas que vai, né, fazer teu patrimônio explodir lá na frente, certo? Então, o que houve? A empresa era boa e agora está abaixo das outras. É nada mais que a realidade de mercado. Empresas melhoram, pioram, tá? Então, você tem que estar preparado para isso, tá? Tem que estar preparado. O Trisul está com números mais fracos, não é nenhum absurdo, né? Mas não está vendendo tão bem e tal. Isso aí é normal, acontece. Mas aí entra aquilo que eu falei, vocês travam quando entra em conflito, né? Porque você aprendeu, eu não posso vender. Aí agora, essa empresa piorou, aí você fica, né? E agora o que eu faço? Tela azul, né? Isso que, né, vocês têm que saber o que estão fazendo, qual é a sua estratégia, né? O que eu quero para minha vida, né? De que tipo de empresa eu quero ser sócio, tá? Quando essa empresa não é mais desse tipo, né? Como eu vou fazer? Isso vocês têm que ter bem estabelecido. Não precisa escrever. Você vai pegar um papel ou, né, na internet fazer um roteirinho. Mas você tem que estar bem estabelecido na sua cabeça, tá? Senão, vocês vão ficar na tela azul aí quando tiver informações conflitantes. De novo, né, velho? Descobriu uma empresa boa. Ah, descobriu, estava visitando, né? Estava fazendo turismo e de repente caiu um release financeiro na minha frente que tinha um números falando. Ah, por favor, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Terceira pergunta dessa aqui já. Outras perguntas pessoais também. E aí, eu já vi o resultado de empresa X, tá? Esse tipo de pergunta eu não vou responder, tá, pessoal? Empresa A, B, C. Ah, você gosta disso, gosta daquilo, já viu o resultado dessa, daquela. Essas não serão respondidas, tá? E, né, para fechar o vídeo, né, decepcionado com o nível das perguntas de vocês, tá? Dá para ver que vocês têm muita dificuldade com os intangíveis da coisa. Quando eu chego e falo assim, ó, pessoal, receita, resultado operacional, lucro líquido, dívida, né? São coisas mais concretas, você consegue enxergar de um jeito mais fácil. Tá? Agora, quando fala sobre isso, né, acumular um patrimônio para o futuro é abstrato, eu sei que é, mas vocês não conseguem trabalhar com os conceitos abstratos. Vocês ficam, né, ansiosos, não conseguem, assim, sei lá, né, traçar um plano na mente, trabalhar com incerteza. O maior problema é esse, tá? É trabalhar com incerteza. É tudo que é assim, que não tem uma resposta objetiva, né, vocês costumam ter dificuldade. Então, eu acho que é isso que eu posso passar aí para vocês para ver se eu, né, para tentar ajudar, né, da maneira geral, para fazer o resumão aqui. Deixa eu tirar esse. Fazer o resumão dessas perguntas é esse, tá, pessoal? Vocês têm muita dificuldade para trabalhar com esses conceitos abstratos. E não tem outro jeito, tem que tentar se esforçar. Então, deem uns passos atrás, volta lá para o começo, né? Tenta entender o que é acumular patrimônio por longo prazo, seja em ações, seja outra coisa. Eu falo de ações porque é o que eu faço aqui, né? O que eu vou ter que fazer ao longo desse processo? O que eu vou ter que abrir mão ao longo desse processo? Eu estou disposto a abrir mão? Não estou? Né? Como eu vou selecionar esses ativos que eu quero ter, que eu quero ser sócio? Né? Lembre sempre, tem em carteira, ser sócio de um negócio. Tá? Quando que eu vou querer deixar de ser sócio de um negócio? Tá? Quando que eu não vou? Né? O que eu aceito nas empresas, o que não aceito, isso tudo é abstrato. Eu não consigo falar para vocês, ó, faz isso, aquilo. Né? E qualquer pessoa que fala, não é eu não consigo porque eu não sei, é porque não
pode ser feito. Vai aparecer um cara aí na internet que vai falar, ó, faz isso, faz aquilo, tal, eu vendi, comprei. E vocês vão adorar esse cara, porque ele vai dar instruções para vocês. Mas vocês estão querendo ser adestrados, vocês estão querendo aprender alguma coisa, vocês estão querendo ser adestrados, obedecer instruções. Infelizmente não vai dar certo, né? Eu estou tentando aqui ensinar, fazer vocês pensarem, vocês reagirem por si próprios, porque é assim que vocês vão ter sucesso. Uma pessoa adestrada não tem sucesso no mercado, né, no longo prazo. Já quem pensa, já quem toma boas decisões, já quem aprende com as decisões que tomou, né, não tem muito como dar errado, não tem por que dar errado. Mas precisa passar por esse processo. E aí que está a grande dificuldade de vocês, né? Muita dúvida sobre essas questões, sobre quanto eu tenho na carteira, se eu tenho renda variável, se eu tenho FII, 10% disso. Quando o foco, gente, foco tem que estar em achar as boas empresas, tá? Se você consegue achar uma boa empresa atrás da outra, se você não surta quando acontece coisa assim, assado, se você não tem medo de sair das empresas quando elas pioram, as coisas vão dar certo no longo prazo, tá? Agora, se vocês estão preocupados com essa parte instrumental e esquecem o foco, vocês nunca vão chegar lá, né? Então, é isso que eu acho que é o resumão aí que eu podia dar dessas perguntas, tá? Enfim, né? Vamos ver se eu faço um vídeo de todas elas. Vamos ver se eu faço essas perguntas toda semana, porque eu achei interessante. Apesar de ficar bem triste com o nível das perguntas, que mostra que vocês não estão evoluindo, né? Vocês estão presos em conceitos bem mais básicos. Então não adianta eu ficar aqui, né, fazendo vídeo e vão ver balanço da Centauro e a Kepler, que, né, tá uma empresa que está tentando voltar, já tem um balanço mais difícil agora, né, como que o Odontoprev ganha dinheiro. Se a dúvida de vocês, se os problemas de vocês são muito mais básicos, né? Por exemplo, o Odontoprev, o pessoal ainda fica nessa, sou dentista, o Odontoprev não trata bem os dentistas. É a vida, filho. Né? O capitalismo é assim que funciona. Falou, educação, eu estudo no IBMEC. Foda-se, velho, a gente tá aqui para investir, né? Eu não acredito na educação do Brasil, você não tem nada a ver. Então, os problemas de vocês, eles são muito mais básicos, tá? Então, não adianta ficar fazendo vídeo de análise de empresa se vocês têm falhas nesses conceitos, tá? Então, esse segundo trimestre devo tirar o pé do acelerador nesse ponto, né? É óbvio que o canal sempre vai ser de análise de empresa, mas vocês estão precisando resolver problemas muito mais básicos, tá? Aí, só para fechar, falar do imposto de renda, que, né, eu lancei esse vídeo, na verdade esse é o último vídeo, né? Começando a travar aqui já. Mas tem aqui toda a playlist lá no site do Fundamentei com todos os vídeos de imposto de renda. Tá? Não gravei, os vídeos eles estão numa qualidade ruim, eu sei, principalmente de áudio, né? Peço desculpas. Mas, cara, não valia a pena regravar mais de 20 horas. Tem aqui quantas horas são, né? De vídeo que eu vi, desculpa, 12 horas, são 20 aulas. Tá? Mas ainda assim é muita coisa, tá? Não vale a pena regravar 12 horas de conteúdo, enfim. Então, talvez para os próximos anos a gente faça num padrão mais bonitinho. Mas tem aqui tudo que vocês precisam saber sobre imposto de renda em ações. Né? Vale que eu assista esse vídeo 01, porque lá eu falo, ó, pessoal, né? Vocês têm que tentar entender. É a mesma dificuldade que vocês têm analisando empresa, é fazer imposto de renda. Então veja os vídeos, tem os exemplos, tudo lá. Se ficou com uma dúvida, assiste de novo até aprender. Tá? Porque se aprender a fazer o imposto de renda, querendo ou não, você está aprendendo, você está se esforçando para melhorar e vai ser útil para vocês na hora de investir nas empresas, tá? Então, aqui, né, a gente fez uma interfacezinha ainda básica dentro do Fundamentei, mas a ideia é que seja, né, um piloto aí para fazer outras coisas. Vocês viram que ficou tipo um modelinho de curso, né? A ideia para o futuro está em imposto de renda agora durante o mês de maio. A gente pode até aqui no Fundamentei fazer algum tipo de discussão. Nos vídeos, tá? Eu travei para comentário, não tem mais comentário nos vídeos de imposto de renda porque, né, vira bagunça total. Então, você ficou com alguma dúvida? Assista de novo lá, se esforça que a informação tá lá, tá? Eu garanto. Então, não vou responder dúvidas, né, fora da plataforma aqui nos vídeos, tá? É para vocês se esforçarem lá. É isso aí, pessoal. Voltamos, né? Então, segunda-feira, voltamos a ter live no Fundamentei, na terça, live no canal. Como eu falei, esse trimestre, já que a gente analisou 90 empresas no exterior, vamos ver o que a gente vai fazer, tentar um pouco abordar coisas diferentes, né? Que eu tô vendo que não adianta a gente estar falando disso aqui, vocês têm problemas aqui embaixo, tá? Então, vamos ver como é que a coisa anda, mas amanhã já tem live. Vou continuar a experiência
de abrir as perguntas lá no Instagram, porque, querendo ou não, eu fico puto quando eu vejo muitas dessas, tá? Mas, enfim, é o jeito que a gente tem de saber, né, onde a gente precisa focar. Mas é isso aí, pessoal. Então, estamos de volta aí, né? Sejam bem-vindos a essa volta aí, o segundo trimestre. E vamos continuar caprichando aí para fazer conteúdo cada vez melhor. Então, grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!